Olá, meus amores! Como vocês estão hoje? Eu espero sinceramente que estejam muito bem, muito bem, muito bem. E no ASMR de hoje eu vou continuar a leitura que eu comecei semana passada. Esse livro aqui, A Casa dos Espíritos. Mas antes de começar a leitura, eu já vou pedir para você deixar o seu precioso like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. Será sempre muito bem-vindo todas as vezes que quiser estar aqui comigo. Tuki, 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 tuki. E eu gostaria também de agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui no canal e que estão fazendo companhia aqui pra mim. Ontem à noite nós chegamos à marca de 500 inscritos e eu tô muito feliz de verdade. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Tô muito feliz em saber que vocês estão gostando de estar aqui, que eu tô conseguindo ajudar cada um de vocês a dormir melhor, a relaxar, a esquecer pelo menos por um tempo as aflições do dia a dia. Tô muito feliz, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E agora sim, vamos continuar a leitura. Vou continuar de onde eu parei aquele dia. Os seus primeiros clientes foram as criadas da vizinhança. Uma delas fora acusada de ladra, porque a patroa tinha perdido um anel. A bola de vidro indicou o lugar onde se encontrava a joia. Havia rebolado para baixo de um roupeiro. No dia seguinte, havia uma fila de gente à porta da casa. Chegavam os cocheiros, os comerciantes, os fornecedores de leite e água. E mais tarde apareceram discretamente alguns empregados municipais e senhoras distintas que deslizavam discretamente ao longo das paredes, procurando não serem reconhecidas. A clientela era recebida pela ama, que punha as pessoas por ordem na antecâmara e cobrava os honorários. Esse trabalho mantinha ocupada quase todo dia e chegou a prendê-la tanto que descuidou os afazeres na cozinha. A família começou a queixar-se de que a única coisa que havia para jantar eram feijões e marmelada. Marcos arrumou a cocheira com os cortinados buídos que tinham pertencido em tempos áureos ao salão.
mas que o abandono e a velhice tinham tornado cheias de pó. Era ali que atendia o público com Clara. Os 2 adivinhos vestiam túnicas da cor dos homens da lua, como Marcos chamava ao amarelo. A ama tingiu as túnicas com pó de açafrão, fazendo-as ferver na panela destinada ao manjar branco. Marcos usava, além da túnica, um turbante amarrado na cabeça e um amuleto egípcio pendurado ao pescoço. Deixara crescer a barba e o cabelo e estava mais magro do que nunca. Marcos e Clara ficavam totalmente convincentes, sobretudo porque a menina não necessitava olhar a bola de vidro para adivinhar o que cada um queria ouvir. Soprava ao ouvido do tio Marcos, que transmitia a mensagem ao cliente e improvisava os conselhos que lhe pareciam ajuizados. Assim se propagou a sua fama, porque os que chegavam ao consultório débeis e tristes saíam cheios de esperança. Os namorados que não eram correspondidos obtinham orientação para cativar o coração indiferente, e os pobres levavam infalíveis artimanhas para apostar nas corridas de cães. O negócio chegou a ser tão próspero que a antecâmara estava sempre abarrotada de gente, e a ama começou a ter desmaios por estar parada tanto tempo. Nessa ocasião, Severo teve necessidade de intervir para pôr fim à iniciativa empresarial do seu cunhado, porque os 2 adivinhos, ao notar que a sua perícia podia modificar o destino da clientela, que seguia à letra as suas palavras, aterrorizaram-se e decidiram que era um ofício de tempolineiros. Abandonaram o oráculo da cocheira e dividiram os ganhos ao meio, ainda que a única de fato que estivesse interessada no aspecto material fosse a ama. De todos os irmãos Del Valle, Clara era a que tinha mais resistência e interesse em ouvir os contos do tio. Podia repetir um por um, sabia de memória várias palavras de índios estrangeiros, conhecia os seus costumes e poderia descrever a maneira como atravessavam pedaços de madeira nos lábios e nos lóbulos das orelhas, assim como os ritos de iniciação e os nomes das serpentes mais venenosas e seus antídotos. O tio era tão eloquente que a menina podia sentir na sua própria carne a mordedura quente das víboras, ver o réptil deslizar sobre a alfombra entre os troncos de jacarandás e escutar os gritos das guacamaias através das cortinas do salão. Lembrava-se sem hesitações do trajeto de Lope de Aguirre em busca do Eldorado, dos nomes impronunciáveis da flora e da fauna vistas ou inventadas pelo tio maravilhoso. Sabia que os lamas comem chá salgado com gordura de iaque e podia descrever com pormenor as opulentas nativas da Polinésia, os arrozais da China ou as planícies brancas dos países do norte, onde o gelo eterno mata os animais e os homens que se distraem, petrificando-os em poucos minutos. Marcos tinha vários diários de viagem onde escrevia os seus itinerários e as suas impressões, assim como uma
coleção de mapas e livros de contos de aventuras e até de fadas que guardava nos baús no quarto das vasilhas, ao fundo do terceiro pátio da casa. Saíram dali para povoar os sonhos dos seus descendentes, até que foram queimados por engano meio século depois numa pira infame. Da sua última viagem, Marcos regressou num caixão. Tinha morrido de uma misteriosa peste africana que o foi pondo enrugado e amarelo como um pergaminho. Ao sentir-se doente, iniciou a viagem de volta, esperando que os cuidados da irmã e a sabedoria do Dr. Cuevas lhe tornassem a dar a saúde e a juventude. Mas não resistiu aos 60 dias de travessia de barco e por alturas de Guayaquil morreu, consumido pela febre e delirando sobre mulheres perfumadas e tesouros escondidos. O capitão do barco, um inglês de sobrenome Longfellow, esteve a ponto de o lançar ao mar embrulhado numa bandeira, mas Marcos tinha feito tantos amigos e apaixonado tantas mulheres a bordo do transatlântico, apesar do seu aspecto campônio e do seu delírio, que os passageiros o impediram e Longfellow teve que o armazenar junto às hortaliças do cozinheiro chinês para o preservar do calor e dos mosquitos do trópico, até que o carpinteiro de bordo improvisasse um caixão. Em El Calão conseguiram um féretro apropriado e alguns dias depois o capitão, furioso pelos contratempos que aquele passageiro tinha causado à companhia de navegação, e ele pessoalmente descarregou sem contemplações no cais, estranhando que ninguém aparecesse a reclamá-lo nem a pagar as despesas extraordinárias. Mais tarde soube que naquela latitude o correio não oferecia o mesmo crédito que na sua longínqua Inglaterra, e que os seus telegramas se tinham evaporado no caminho. Felizmente para Longfellow apareceu um advogado da alfândega que conhecia a família Del Valle e que ofereceu para tratar do assunto, metendo Marcos e a sua complicada bagagem num carro de aluguel e levando-o para a capital, para o único domicílio fixo que dele se conhecia, a casa da irmã. Para Clara teria sido um dos momentos mais dolorosos da sua vida se Barrabás não tivesse chegado, misturado com os instrumentos do tio. Ignorando a confusão que ia pelo pátio, o seu instinto levou-a diretamente ao canto onde tinham posto a jaula. Dentro estava Barrabás. Era um montão de ossinhos coberto por pelo de cor indefinida, cheio de peladas infetadas, um olho fechado e um outro escorrendo a remela, imóvel como cadáver. Na sua própria porcaria, apesar desta aparência, a menina não teve dificuldade em identificá-lo. Um cãozinho, exclamou. Encarregou-se do animal, tirou da jaula e embalou contra o peito, e com cuidado de missionária conseguiu deitar-lhe água no focinho inchado e seco. Ninguém se tinha preocupado em alimentá-lo desde que o capitão Longfellow, que, como todos os ingleses, tratava muito melhor os animais que os humanos, o depositou no cais. Enquanto o cão esteve a bordo junto ao dono moribundo, o capitão alimentou-o pela própria mão e passeou-o pela coberta, dando-lhe todas as atenções que
a Marcos. Mais uma vez, em terra firme foi tratado como parte da bagagem. Clara tornou-se uma mãe para o animal, sem que ninguém lhe disputasse esse privilégio duvidoso, conseguindo reanimá-lo 2 dias mais tarde. Logo que se acalmou a tempestade na chegada do cadáver e do enterro do tio Marcos, Severo reparou no bicho peludo que a filha levava nos braços. "Que é isso?" perguntou. "Barrabás", disse Clara. "Entrega-se ao jardineiro para que o mate. Pode contagiar-nos com alguma doença", ordenou Severo. Mas Clara tinha-o adotado. "É meu papá. Se me tirar, juro-lhe que deixo de respirar e morro." Ficou em casa e em pouco tempo corria por todos os lados, devorando as franjas das cortinas, as almofadas e os pés dos móveis. Saiu rapidamente da agonia e começou a crescer. Quando lhe deram banho, soube-se que era negro, de cabeça quadrada, patas muito grandes e pelo curto. A ama sugeriu que lhe cortassem a cauda para ficar como os cães finos, mas Clara teve uma birra que acabou em ataque de asma e ninguém voltou a falar no assunto. Barrabás ficou com o rabo inteiro, que com o tempo chegou a ter o comprimento de um taco de golfe, com movimentos incontroláveis que varriam as porcelanas das mesas e derrubavam candeeiros. Era de raça desconhecida. Não tinha nada em comum com os cães que vagueavam pelas ruas e muito menos com os animais de raça pura que algumas famílias aristocráticas criavam. O veterinário não soube dizer qual era sua origem. Clara supôs que vinha da China, porque grande parte do conteúdo da bagagem do tio eram recordações desse país distante. Tinha uma capacidade ilimitada de crescimento. Aos 6 meses era do tamanho de uma ovelha e com 1 ano tinha a proporção de um potro. A família, desesperada, perguntava até onde ele ia crescer e começou-se a duvidar que fosse realmente um cão. Especularam que podia tratar-se de um animal exótico caçado pelo tio explorador em alguma região remota do mundo e que provavelmente no seu estado primitivo era feroz. Quando Nívia lhe observava as patas de crocodilo e os dentes afiados, o seu coração de mãe estremecia ao pensar que o animal podia arrancar a cabeça de um adulto com uma dentada e com mais razão a de um dos seus filhos. Mas Barrabás não mostrava ferocidade alguma. Bem pelo contrário, tinha brincadeiras de gatinho. Dormia abraçado a Clara dentro da cama, a cabeça no almofadão de penas coberto até o pescoço, porque tinha frio. Mas depois, quando já não cabia na cama, estendia-se no chão ao seu lado, com um focinho de cavalo apoiado na mão da menina. Nunca se ouviu ladrar, nem tampouco rosnar. Era preto e silencioso como uma pantera. Apreciava o presunto e as compotas de fruta, e sempre que havia visitas e se esqueciam de prendê-lo, entrava sorrateiro na sala de jantar, dando volta à mesa para, com delicadeza, tirar dos pratos os bocados preferidos, sem que nenhum dos comensais se atrevesse a impedir-lhe. Apesar da sua mansidão de donzela, Barrabás inspirava terror. Os fornecedores fugiam precipitadamente quando aparecia na rua, e uma vez a sua presença provocou pânico entre as mulheres que faziam fila em frente da carroça que entregava o leite, espantando o cavalo Percheron, que saiu disparado no meio de um quebrar de cubas de leite, entornando-as no calçamento. Severo teve que pagar
Mas Clara teve outra crise nervosa e a decisão foi adiada por tempo indefinido. A fantasia popular e o desconhecimento da sua raça atribuíram a Barrabás características mitológicas. Constava que continuava a crescer e que, se não fosse a brutalidade de um açougueiro que lhe pôs termo à existência, teria chegado ao tamanho de um camelo. As pessoas acreditavam que era um cruzamento de cão e égua. Supunham que podiam aparecer-lhe asas, cornos e um bafo sulfuroso de dragão, como os animais que Rosa bordava no seu interminável manto. A ama farta de recolher porcelana partida e ouvir os boatos de que se transformava em lobo nas noites de lua cheia, usou com ele o mesmo sistema usado com o papagaio, mas a superdose de óleo de fígado de bacalhau não o matou. Deu-lhe uma caganeira de 4 dias que encheu a casa de alto e baixo e que ela mesma teve que limpar. Eram tempos difíceis. Eu tinha então cerca de 25 anos, mas julgava que tinha à minha frente pouca vida para construir um futuro e conseguir a posição que desejava. Trabalhava que nem um animal e as poucas vezes que me sentava para descansar, obrigada pelo tédio de algum domingo, sentia que estava perdendo momentos preciosos e que cada minuto de ócio me afastava de Rosa. Mais um século. Vivia na mina, num barraco de tábuas com telhado de zinco, que eu próprio construí com a ajuda de 2 serventes. Tinha uma única divisão onde arrumei os meus haveres, com uma janelinha em cada parede para fazer circular o ar quente do dia, fechados com póstigos à noite quando soprava o vento glacial. Todo meu mobiliário consistia numa cadeira, uma cama de campanha, uma mesa rústica, uma máquina de escrever e uma pesada caixa forte que teve que ser levada no lombo de uma mula através do deserto, onde eu guardava os salários dos mineiros, alguns documentos e uma pequena bolsa de lona em que brilhavam os pedacinhos de ouro que representavam o fruto de tanto esforço. Não era cômoda, mas eu estava habituado à falta de comodidades. Nunca tinha tomado banho em água quente e as recordações que conservava da infância eram de frio, solidão e um eterno vazio no estômago. Ali comi, dormi e escrevi durante anos, sem mais distrações que uns quantos livros lidos muitas vezes, uma pilha de jornais já atrasados, textos em inglês que me serviram para aprender os rudimentos dessa magnífica língua e uma caixa com chave onde guardava a correspondência que mantinha com Rosa. Tinha me acostumado a escrever-lhe à máquina, com uma cópia que guardava para mim e que ordenava por datas junto às poucas cartas que dela recebi. Comi o mesmo rancho que se fazia para os mineiros e tinha proibido que circulasse bebida dentro da mina. Nem a tinha em casa, porque sempre pensei que a solidão e o aborrecimento acabassem por fazer do homem um alcoólatra. Talvez a recordação que guardo do meu pai, com o colarinho desabotoado, a gravata frouxa, manchada, os olhos túrvidos e o hálito pesado, com um copo na mão, haja feito de mim um abstêmio. Não tenho boa cabeça para a bebida, embebedo-me com facilidade. Descobri isso aos 16 anos e nunca mais o esqueci. Uma vez minha neta perguntou-me como consegui viver tanto tempo sozinho e tão afastado da civilização.
não sei, porém deve ter sido mais fácil para mim do que para outros, porque não sou uma pessoa sociável, não tenho muitos amigos, nem gosto de festas, nem de barulho. Pelo contrário, sinto-me melhor sozinho, custa-me muito tornar-me íntimo das pessoas. Nesse tempo não tinha ainda vivido com uma mulher e por isso não podia deitar fora o que não conhecia. Não era namoradeiro, nunca o fui. Sou de natureza fiel, apesar de bastar a sombra de um braço, a curva de uma cintura, o redondo de um joelho de mulher, para que me venham ideias à cabeça. Ainda hoje, quando já estou tão velho que ao olhar-me no espelho não me reconheço, pareço uma árvore torcida. Não estou querendo justificar os meus pecados da juventude com a história de que não podia controlar o ímpeto dos meus desejos, nem muito menos. Nessa idade estava acostumada a relação sem futuro com mulheres de vida fácil, já que não tinha possibilidade com outras. Na minha geração distinguíamos entre as mulheres decentes e as outras, e também dividíamos as decentes em próprias e alheias. Não pensava no amor antes de conhecer Rosa, e o romantismo afigurava-se perigoso e inútil. E se alguma vez gostei de alguma garota, não me atrevi a aproximar-se dela com medo de ser repelido e pelo ridículo. Fui muito orgulhoso e por causa do meu orgulho sofri mais que os outros. Passou muito mais de meio século, mas ainda tenho gravado na memória o momento preciso em que Rosa, a bela, entrou na minha vida como um anjo distraído que ao passar me roubou a alma. Ela ia com a ama e outra criança, provavelmente alguma irmã mais nova. Creio que levava um vestido lilás, mas não estou certo disso porque não tenho olhos para roupa de mulher. E ela era tão formosa que mesmo que levasse uma capa de arminho, eu não podia ver senão o seu rosto. Habitualmente não sou dependente das mulheres, mas teria de ser tarado para não notar essa aparição que provocava um tumulto à sua passagem, congestionando o tráfego com aquele incrível cabelo verde que lhe moldurava o rosto como um chapéu de fantasia, o porte de fada e aquela maneira de se mover como se voasse. Passou diante de mim sem me ver e entrou flutuando na confeitaria da Praça de Armas. Fiquei na rua estupefato enquanto ela comprava caramelos de anis, escolhendo-os um por um com um riso de cascavel, metendo uns na boca e dando outros à irmã. Não foi o único hipnotizado. Em poucos minutos formou-se uma multidão de homens que espreitavam pela vitrina. Então resisti. Não me ocorreu que estava muito longe de ser o pretendente ideal para aquela jovem celestial. Uma vez que não tinha fortuna, estava longe de ser bom rapaz e tinha pela frente um futuro incerto. E não a conhecia, mas estava deslumbrado e decidi nesse momento que ela era a única mulher digna de ser minha esposa e que se eu não pudesse ter, preferia ser solteiro. Seguia todo o caminho de regresso à casa, subi para o mesmo bonde e sentei-me atrás dela. Sem poder tirar os olhos de sua nuca perfeita, do pescoço redondo, dos ombros suaves acariciados pelos caracóis verdes que se escapavam do penteado. Não dei pelo movimento do bonde porque
Quando deslizou pelo passeio e passou ao meu lado, assustei. As suas surpreendentes pupilas de ouro detiveram-se um pouco nas minhas. Devo ter morrido um pouco. Não podia respirar e senti o pulso parar. Quando recuperei a compostura, tive que saltar para o passeio, com o risco de partir algum osso, e corri em direção à rua que ela havia tomado. Adivinhei onde vivia ao ver uma mancha lilás esfumaçando-se por um portão. Desde esse dia montei guarda em frente da casa, passeando pelo quarteirão como um cão vadio, espiando, subornando o jardineiro, forçando conversa com as criadas, até conseguir falar com a ama, e esta santa mulher se compadeceu de mim e aceitou fazer-lhe chegar as cartas de amor, as flores e as incontáveis caias de caramelos de anis com que tentei conquistar seu coração. Também lhe mandava acrósticos. Não sei fazer versos, mas havia um livreiro espanhol que era um gênio para a rima, a quem eu mandava fazer poemas, canções, quaisquer coisa cuja matéria-prima fosse tinta e papel. Minha irmã Férula ajudou-me a aproximar da família Del Valle, descobrindo remotos parentescos entre os nossos sobrenomes e procurando a oportunidade de nos cumprimentarmos à saída da missa. Aconteceu assim que pude visitar Rosa no dia em que entrei em sua casa e a tive ao alcance da voz. Não me veio nada à cabeça para dizer-lhe. Fiquei mudo, com o chapéu na mão e a boca aberta, até que os pais que conheciam estes sintomas me ajudaram. Não sei o que Rosa viu em mim, nem por que razão, com o tempo me aceitou por esposo. Cheguei a ser seu noivo oficial sem ter de fazer nenhuma proeza sobrenatural, porque apesar da sua beleza inumana e as inumeráveis virtudes, Rosa não tinha pretendentes. A mãe deu-me uma explicação. Disse-me que nenhum homem se sentia suficiente forte para passar a vida a defender Rosa do desejo dos outros. Muitos tinham-na rondado, perdendo a razão por causa dela, mas até eu aparecer no horizonte ninguém se havia decidido. Sua beleza aterrorizava, por isso admiravam-na de longe, sem se aproximarem. Nunca pensei nisso, na verdade, meu problema era que eu não tinha nenhum tostão, mas sentia-me capaz, por força do amor, de transformar-me num homem rico. Olhei à minha volta, procurando um caminho rápido, dentro dos limites da honestidade em que me tinham educado, e vi que para triunfar precisava de padrinhos, estudos especiais ou qualquer capital. Não era bastante ter um sobrenome respeitável. Suponho que se tivesse tido dinheiro para começar, teria apostado nas cartas ou nos cavalos, mas como não era o caso, tive que pensar em trabalhar em alguma coisa que, embora arriscada, pudesse dar-me fortuna. As minas de ouro e de prata eram o sonho dos aventureiros. Podia afundá-los na miséria, matá-los de tuberculose ou torná-los homens poderosos. Era tudo questão de sorte. Obtive a concessão de uma mina no norte com a ajuda do prestígio do sobrenome da minha mãe, que serviu para o banco me dar uma fiança. Decidi-me a explorar a mina até o último grama de ouro, nem que para isso tivesse de espremer o cerro com as próprias mãos e moer as rochas a pontapé. Por Rosa, estava disposto a isso e a muito mais. Enfim, de outono, quando a família se tranquilizara a respeito das intenções do padre Restrepo, que teve
de acalmar a sua vocação de inquisidor, depois de o bispo em pessoa o advertir que deixasse em paz a pequena Clara Del Valle. E quando todos se haviam resignado à ideia de que o tio Marcos estava realmente morto, começaram a concretizar-se os planos políticos de Severo. Trabalhara durante anos com esse objetivo. Foi um triunfo para ele quando o convidaram a apresentar-se como candidato do Partido Liberal nas eleições parlamentares. Como representante de uma província do sul, onde ele nunca tinha estado e que tampouco se podia encontrar facilmente no mapa. O partido estava muito necessitado de gente e Severo muito ansioso por ocupar um lugar, de modo que não houve dificuldade em convencer os humildes eleitores do sul a nomearem Severo como seu candidato. O convite foi apoiado por um porco assado, rosado e monumental, enviado pelos eleitores à casa da família Del Valle. Ia sobre uma grande bandeja de madeira perfumada e brilhante, com salsa no focinho e uma cenoura no rabo, repousando num leito de tomates. Tinha uma costura na pança e dentro um recheio de perdizes, que por sua vez estavam recheadas de ameixas. Chegou acompanhado de uma garrafa que continha meio galão da melhor aguardente do país. A ideia de tornar-se deputado, ou melhor ainda, senador, era um sonho largamente acarinhado por Severo. Levara as coisas até esta meta com um minucioso trabalho de contatos, amizades, conciliábulos, aparições públicas discretas mais eficazes, dinheiro e favores que faziam as pessoas adequadas no momento precioso. Aquela província do sul, ainda que remota e desconhecida, era o que ele estava esperando. O dia do porco foi uma terça-feira. Na sexta-feira, quando não restava do porco senão o couro e os ossos que Barrabás roía no pátio, Clara anunciou que havia outro morto em casa. Mas será um morto por equívoco, disse. No sábado passara a noite mal disposta e acordou aos gritos. A ama deu-lhe um chá de tilha e ninguém fez caso, porque estavam ocupados com os preparativos da viagem ao sul. E porque a bela Rosa tinha acordado com febre, Nívia deu ordens para que deixassem ficar Rosa na cama. O doutor Cuevas disse que não era nada de grave, que lhe dessem uma limonada morna bem açucarada, com um esguicho de aguardente para ela suar a febre. Severo foi ver a filha e encontrou-a afogueada e com os olhos brilhantes, afundada nas rendas cor de manteiga dos lençóis. Levou-lhe de presente um carnê de baile e autorizou a ama a abrir a garrafa de aguardente e deitar-lhe um pouco na limonada. Rosa bebeu a limonada, embrulhou-se na mantilha de lã e adormeceu, em seguida ao lado de Clara, com quem partilhava o quarto. Na manhã de domingo trágico, a ama levantou-se cedo como sempre. Antes de ir à missa, foi à cozinha preparar o jejum da família. A cozinha, a lenha e o carvão tinha ficado preparada na véspera e ela acendeu o fogão com os restos da brasa, ainda mornas. Enquanto aquecia água e fervia o leite, foi arrumando os pratos para os levar depois para a sala de jantar. Começou a cozer a aveia, a coar o café, a torrar o pão. Arranjou as bandejas, uma para Nívia, que sempre tomava o café da manhã na cama, e a outra para Rosa, que por estar doente tinha direito ao mesmo.
cobriu a bandeja de rosa com um guardanapo de linho bordado pelas freiras, para o café não esfriar e não entrar em moscas. E espreitou o pátio para ter a certeza de que Barrabás não estava por perto. Ela tinha mania de assaltá-la quando ela passava com o desjejum. Ao vê-la distraído brincando com uma galinha, aproveitou para iniciar a grande viagem pelos pátios e corredores, desde a cozinha do fundo da casa até o quarto das meninas, no outro extremo. Em frente da porta de rosa, vacilou, apanhada pela força do pressentimento. Entrou no quarto sem se fazer anunciar, como era de costume, e notou que cheirava rosas, apesar de não ser época de tais flores. Então a ama soube que ocorrera uma desgraça irreparável. Pôs a bandeja na mesa de cabeceira com cuidado e caminhou lentamente até a janela. Abriu as pesadas cortinas e o sol da manhã entrou no quarto. Voltou-se angustiada e não ficou surpresa ao ver Rosa morta, mais bela do que nunca, com o cabelo definitivamente verde, a pele cor de marfim novo e os olhos amarelos abertos. Aos pés da cama estava a pequena Clara, observando-a. A irmã. Aos pés da cama estava a pequena Clara, observando a irmã. A ama ajoelhou-se junto da cama, pegou na mão de Rosa e começou a rezar. Ficou rezando até que se ouviu por toda a casa um terrível lamento de barco perdido. Foi a primeira e a última vez que Barrabás teve voz. Uivou todo dia pela morta, até arrebentar os nervos aos habitantes da casa e aos vizinhos, que acudiram atraídos por esse gemido de naufrágio. Ao Dr. Cuevas bastou olhar o copo de Rosa para saber que a morte se devia a algo muito mais grave que uma febre maligna. Começou a pesquisar por todos os lados, inspecionou a cozinha, passou os dedos pelas caçarolas, abriu sacos de farinha, as bolsas de açúcar, as caixas de frutas secas, revolveu tudo e deixou tudo espalhado na sua passagem como se fosse um furacão. Mexeu nas gavetas de Rosa, interrogou os criados, um por um, acusou a ama até pô-la fora de si e finalmente as suas pesquisas conduziram-no à garrafa de aguardente, que requisitou sem hesitações. Não comunicou a ninguém as dúvidas, mas levou a garrafa para o laboratório. 3 horas depois estava de volta com uma expressão de horror que transformava seu bicudo rosto de fauno numa máscara pálida, que não o abandonou durante todo esse caso terrível. Dirigiu-se a Severo, agarrou por um braço, chamou-a de parte. Na aguardente havia suficiente veneno para arrebentar um touro. Segredou-lhe, mas para ter a certeza de que foi isso que matou a menina, tem que fazer uma autópsia. Quer me dizer que vai abri-la? Gemeu Severo. Não completamente. Na cabeça não vou tocar, apenas no aparelho digestivo, explicou o Dr. Cuevas. Severo sentiu-se enfraquecer. A essa hora Nívia estava esgotada de chorar, mas quando soube que pensavam levar a filha para o necrotério, recuperou a energia de repente. Só se acalmou com o juramento de que levariam Rosa diretamente da casa para o cemitério católico. Então, consentiu em tornar o calmante que o médico lhe deu e dormiu durante 20 horas. Ao anoitecer, Severo tratou dos preparativos, mandou os filhos para a cama e autorizou os criados a retirar-se mais cedo.
permitiu que Clara passasse a noite no quarto da outra irmã, porque a viu demasiado impressionada com o sucedido. Depois de se apagarem as luzes e da casa entrar em sossego, chegou o ajudante do Dr. Cuevas, um jovem mirrado e míope que gaguejava ao falar. Ajudaram Severo a transportar o corpo de Rosa para a cozinha e colocaram-no com delicadeza sobre o mármore, onde a ama amassava o pão e picava os legumes. Apesar da força de seu caráter, Severo não pôde resistir no momento em que tiraram a camisola da filha e apareceu sua esplendorosa nudez de sereia. Saiu cambaleando, bêbado de dor, e deixou-se cair no salão chorando como uma criança. Também o Dr. Cuevas, que tinha visto Rosa nascer e a conhecia como a palma da sua mão, teve um sobressalto ao vê-la sem roupa. O jovem ajudante, por seu lado, começou a dar a impressão de cansado e continuou ofegante pelos anos que se seguiram cada vez que se recordava da visão incrível de Rosa dormindo nua sobre a mesa da cozinha, com os grandes cabelos caindo como uma cascata vegetal até o chão. Enquanto trabalhavam em seu terrível ofício, a ama, cansada de chorar e de rezar, pressentindo que algo de estranho estava acontecendo nos seus territórios do terceiro pátio, levantou-se, embrulhou-se num chale e saiu para dar uma volta à casa. Viu luz na cozinha, mas as portas e os pórticos das janelas estavam fechados. Seguiu pelos corredores silenciosos e gelados, atravessando os 3 corpos da casa até chegar ao salão. Pela porta entreaberta viu o patrão, que se passeava com ar desolado. O lume da chaminé tinha se apagado. A ama entrou. Onde está a menina Rosa? Perguntou. O Dr. Cuevas está com ela. Ama, fica aqui e bebe um copo comigo, suplicou Severo. A ama ficou de pé com os braços cruzados, apertando o chale contra o peito. Severo apontou-lhe o sofá e ela aproximou-se com timidez. Sentou-se ao seu lado. Era a primeira vez que estava tão perto do patrão desde que vivia naquela casa. Severo encheu um cálice de xerez para cada um e bebeu o seu de um trago. Apertou a cabeça com os dedos, repelando os cabelos e mastigando entre os dentes uma incompreensível e triste ladainha. A ama, que estava sentada rapidamente na beira da cadeira, descontraiu-se ao vê-lo chorar. Estendeu a mão áspera e, com um gesto automático, alisou-lhe o cabelo com a mesma carícia que durante 20 anos havia empregado para consolar-lhe os filhos. Ele levantou os olhos e observou a face, sem idade, as maçãs do rosto indígena, o capricho negro, o amplo arregaço, onde tinha visto chorar e dormir todos os seus descendentes, e sentiu que aquela mulher cálida e generosa como a terra podia dar-lhe consolo. Apoiou a testa em sua saia, aspirou o cheiro suave do avental engomado e rompeu a soluçar como uma criança, vertendo todas as lágrimas que havia reprimido em sua vida de homem. A ama coçou-lhe as costas, deu-lhe palmadinhas de consolo, falou-lhe a meia voz, como fazia para adormecer os meninos. Cantou-lhe num sussurro as suas baladas de camponesa, até que conseguiu tranquilizá-lo. Ficaram sentados muito juntos, bebendo xerez, chorando de vez em quando, lembrando os bons tempos em que Rosa corria pelo jardim, surpreendendo as borboletas com sua beleza de fundo de mar. Na cozinha, o Dr. Cuevas e seu ajudante prepararam os sinistros utensílios e os fracos mal cheirosos. Puseram aventais de oleado, arregaçaram as mangas e começaram a esgravatar na intimidade da bela Rosa, até provar, sem lugar para dúvida, que a jovem tinha ingerido uma dose superlativa
de veneno para ratazanas. Isso estava destinado a Severo, concluiu o doutor, lavando as mãos na pia. O ajudante, demasiado emocionado pela formosura da morta, não se resignava a deixá-la cócida com um saco e sugeriu compô-la um pouco mais. Dedicaram-se ambos à tarefa de preservar o corpo com ungüentos e enchê-lo com emplastos de embalsamador. Trabalharam até as 4 da madrugada, hora em que o Dr. Cuevas se declarou vencido pelo cansaço e pela tristeza e saiu. Na cozinha ficou Rosa nas mãos do ajudante, que a lavou com uma esponja, tirando-lhe as manchas de sangue. Lhe vestiu a camisa bordada para tapar a costura que exibia desde a garganta até o sexo e lhe deu um jeito no cabelo. Depois limpou os vestígios do seu trabalho. O Dr. Cuevas encontrou Severo no salão, acompanhado pela ama, ébrios de pranto e xerez. Está pronta, disse. Arranja um pouco para que a mãe a possa ver. Explicou a Severo que as suas suspeitas eram fundadas e que do estômago de sua filha encontrara a mesma substância mortal que existia na aguardente oferecida. Então Severo recordou-se da previsão de Clara e perdeu o resto da compostura, que o tornava incapaz de resignar-se à ideia de que a filha tinha morrido em seu lugar. Caiu abatido, dizendo que era ele culpado por ser ambicioso e fanfarrão, que ninguém o havia mandado meter-se na política, que estava muito melhor quando era um simples advogado e pai de família, que renunciava naquele momento e para sempre à maldita candidatura do Partido Liberal, às suas bombas e às suas obras, que esperava que nenhum dos seus descendentes voltasse a misturar-se com a política, que isso era um negócio de megarefes e bandidos, até que o Dr. Cuevas teve dó dele, acabando de o embebedar. O xerez pôde mais que a dor e a culpa. A ama e o doutor levaram-no suspenso até o quarto de dormir, despiram-no e meteram-no na cama. Depois foram à cozinha, onde o ajudante acabava de acomodar Rosa. Nível e Severo Del Valle despertaram tarde na manhã seguinte. Os parentes tinham ornamentado a casa para os ritos da morte. As cortinas estavam corridas, adornadas com crepes negros, e ao longo das paredes alinhavam-se as coroas de flores que enchiam o ar com seu aroma doce. Haviam arrumado uma câmara ardente na sala de jantar, sobre a grande mesa coberta com um pano preto de reflexos dourados. Estava o caixão branco de rosa, com rebites de prata. 12 velas amarelas em candelabros de bronze iluminavam a jovem com luz difusa. Tinham-na vestido com um vestido de noiva e posto a coroa de flores de laranjeira em cena que guardava para o dia do casamento. Ao meio-dia começou o desfile de familiares, amigos e conhecidos a dar os pêsames e acompanhar os Del Valle no seu luto. Apresentaram-se em casa até os seus mais encarniçados inimigos políticos, e a todos Severo Del Valle observou fixamente, procurando descobrir em cada par de olhos que via o segredo do assassino, mas em todos, inclusive do presidente do partido conservador, viu o mesmo pesar e a mesma inocência. Durante o velório, os cavalheiros circulavam pelos salões e corredores da casa, comentando em voz baixa seus assuntos de negócios, mantinham silêncio respeitoso quando se aproximava alguém da família. No momento de entrar na sala de jantar e aproximar-se do ataúde para olhar Rosa pela última vez,
Todos estremeciam porque a sua beleza não tinha senão aumentado naquelas horas. As senhoras passavam ao salão onde ordenaram em círculo as cadeiras da casa. Ali havia comodidade para chorar à vontade, desabafando as próprias tristezas, com o bom pretexto da morte dos outros. O pranto era copioso, mas digno e calado. Algumas murmuravam orações em voz baixa. As criadas da casa circulavam pelos salões e corredores, oferecendo chávenas de chá, cálices de conhaque, lençóis limpos para as mulheres, bolos caseiros e pequenas compressas em bebidas em amoníaco para as senhoras que sofriam de enjoos pelo ambiente fechado, o cheiro das velas e a dor. Todas as irmãs Del Valle, menos Clara, que era ainda muito jovem, estavam vestidas de negro rigoroso, sentadas ao redor da mãe com uma roda de corvos. Nívia, que tinha chorado todas as lágrimas, mantinha-se rígida na cabeceira, sem um suspiro, sem uma palavra e sem o alívio do amoníaco, por lhe causava alergias. Os visitantes que chegavam lhe davam os pêsames, alguns a beijavam em ambas as faces, outros a abraçavam estreitamente por alguns segundos, mas ela dava a impressão de não reconhecer nem mesmo os mais íntimos. Tinha visto morrer outros filhos na primeira infância ou ao nascer, mas nenhum lhe dera a sensação de perda que sentia naquele momento. Cada irmão se despediu de Rosa com um beijo na testa gelada, menos Clara, que não quis aproximar-se da sala de jantar. Não insistiram porque conheciam a sua extrema sensibilidade e a sua tendência para caminhar como sonâmbula quando se lhe agitava a imaginação. Ficou no jardim de cócoras ao lado de Barrabás, negando-se a comer ou a participar do velório. Só a ama se preocupou com ela e tratou de consolá-la, mas Clara mandou-a embora. Apesar das precauções tomadas por Severo para abafar os murmúrios, a morte de Rosa foi um escândalo público. O Dr. Cuevas ofereceu a quem quis ouvir a explicação perfeitamente razoável de que a morte da jovem se devia, segundo ele, a uma pneumonia fulminante, mas corria o boato de que havia sido envenenada por engano em lugar do pai. Os assassinatos políticos eram desconhecidos no país naquele tempo e o veneno, em qualquer caso, era um recurso de mulheres, algo desprestigiado e que não se usava desde a época colonial, porque mesmo os crimes passionais se resolviam cara a cara. Elevou-se um clamor de protesto pelo atentado e antes que Severo pudesse evitar, saiu a notícia publicada no jornal da oposição, acusando velamente a oligarquia e acrescentando que os conservadores eram capazes até de fazer tal coisa, porque não podiam perder a Severo Del Valle, que, a despeito de sua classe social, se tinha passado para o bando liberal. A polícia tratou de seguir a pista da garrafa de aguardente, mas a única coisa apurada foi que não tinha a mesma origem do pouco, recheado de perdices, e que os eleitores do sul nada tinham a ver com o assunto. A misteriosa garrafa foi encontrada por casualidade junto da porta de serviço da casa dos Del Valle no mesmo dia e à mesma hora da chegada do porco assado. A cozinheira supôs que fazia parte do mesmo presente. Nem o zelo da polícia, nem as pesquisas que Severo realizou por sua conta, por intermédio de um detetive privado, conseguiram descobrir os assassinos. E a sombra dessa vingança pendente permaneceu presente em gerações posteriores. Foi o primeiro dos muitos atos de violência que marcaram o destino da família. Recordo-me perfeitamente. Esse dia tinha sido muito feliz para mim, por ter aparecido um novo veio, o abundante e maravilhoso
de ausência e de espera, e que poderia representar a riqueza que eu desejava. Estava certo de que em 6 meses teria dinheiro suficiente para me casar e que dentro de um ano poderia começar a considerar-me um homem rico. Tive muita sorte porque no negócio de Minas eram mais os que se arruinavam do que os que triunfavam. Como estava dizendo, escrevendo a Rosa nessa tarde tão eufórico, tão impaciente que os dedos que me tratavam nas teclas da velha máquina e as palavras me saíram grudadas. Estava nisso quando ouvi na porta as pancadas que me cortaram a respiração para sempre. Era um arrieiro com um par de mulas que me traziam um telegrama da povoação enviado por minha irmã Férula e que anunciava a morte de Rosa. Tive que ler o pedaço de papel 3 vezes até compreender a magnitude da minha desolação. A única ideia que não me havia ocorrido era que Rosa fosse mortal. Sofri muito pensando que ela, aborrecida por esperar por mim, decidira casar-se com outro ou que nunca chegaria a aparecer, o maldito vilão que pudesse uma fortuna nas minhas mãos, ou que a mina pudesse desmoronar esmagando-me como uma barata. Pesei todas as possibilidades e outras mais, nunca porém a morte de Rosa, apesar do meu proverbial pessimismo, que me faz sempre esperar o pior. Senti que sem Rosa a vida não tinha significado para mim. Esvaziei-me por dentro como um balão picado. Foi-se-me todo o entusiasmo. Fiquei sentado na cadeira, olhando o deserto pela janela. Quem sabe por quanto tempo, até que lentamente a alma me voltou ao corpo. A minha primeira reação foi a cólera. Dei murros nos frágeis tabiques de madeira da casa até me sangrarem os nós das mãos. Rasguei em 1000 pedaços as cartas, os desenhos de Rosa e as cópias das minhas cartas que eu tinha guardado. Meti às pressas nas malas minha roupa, os papéis e a bolsinha de lona onde guardava o ouro, e fui logo procurar o capataz para lhe entregar os salários dos trabalhadores e as chaves da taberna. O arrieiro ofereceu-se para me acompanhar até o trem. Tivemos que viajar uma boa parte da noite a cavalo, com mantas de castela, com um único abrigo contra a névoa do inverno, avançando com lentidão naquelas solidões intermináveis onde só o instinto do meu guia dava garantias de chegarmos ao destino. Por não termos nenhum ponto de referência, a noite estava clara e estrelada. Sentia o frio trespassar-me os ossos, apertar-me as mãos, entrando-me na alma. Ia pensando em Rosa e desejando com veemência irracional que a sua morte não fosse verdade, pedindo ao céu com desespero que tudo fosse engano, ou que, reanimada pelo meu amor, recuperasse a vida e se levantasse. Do seu leito de morte, como Lázaro, eu chorava por dentro, afundado na dor e no gelo da noite, cuspindo blasfêmias contra a mula que andava tão devagar, contra a Férula, portadora de desgraças, contra a Rosa por ter morrido e contra Deus por ter permitido. Até que começou a amanhecer, vi desaparecerem as estrelas e surgirem as primeiras cores do nascer do sol, tingindo de vermelho e laranja a paisagem do norte. E com a luz voltou-me algo de alento. Comecei a resignar-me pela minha desgraça e a pedir não que ela ressuscitasse, mas apenas que eu conseguisse chegar a tempo de a ver antes de ser enterrada. Apressamos o passo
E 1 hora mais tarde, o arrieiro despediu-se de mim na minúscula estação por onde o trem de bítola estreita unia o mundo civilizado àquele deserto onde passei 2 anos. Viajei mais de 30 horas sem me deter para comer. Esquecido até da sede, mas consegui chegar à casa da família Del Valle antes do funeral. Dizem que ali entrei coberto de pó, sem chapéu, sujo e barbudo, com sede e furioso, perguntando aos gritos pela minha noiva, a pequena Clara, que então era pequena, uma menina magra e feia, veio ao meu encontro quando penetrei no pátio, pegou-me pela mão e levou-me silenciosamente à sala de jantar. Rosa ali estava, entre as pregas brancas de cetim em seu branco ataúde, conservada intacta 3 dias depois de falecida, e 1000 vezes mais bela do que eu me lembrava, porque Rosa na morte se tinha transformado sutilmente na sereia que sempre fora em segredo. Maldita seja, fugiu-me das mãos. Dizem que disse, gritei, caindo de joelhos ao seu lado, escandalizando os parentes, porque ninguém podia compreender a minha frustração por ter passado 2 anos escavando a terra para me tornar rico, com o único propósito de levar um dia ao altar a jovem que por fim a morte me tinha roubado. Momentos depois chegou a carreta enorme, negra e reluzente, puxada por 6 cavalos com penacho, como então se usava, e dirigida por 2 cocheiros de livré. Saiu da casa a meio da tarde, debaixo de chuvisco fraco, seguida de uma procissão de carros que levavam os parentes, os amigos e as coroas de flores. Por costume, as mulheres e as crianças não assistiam aos enterros, que isso era assunto de homens, mas Clara conseguiu, à última hora, misturar-se com o cortejo para acompanhar a irmã Rosa. Senti sua mãozinha enluvada agarrada à minha, e durante todo o trajeto tive ao meu lado pequena sombra silenciosa que originava uma ternura desconhecida na minha alma. Nesse momento nem me apercebi de que Clara não havia pronunciado uma só palavra em 2 dias, e que passariam mais 3 antes que a família se alarmasse pelo seu silêncio. Severo Del Valle e os filhos mais velhos levaram aos ombros o ataúde branco com os rebites de prata de Rosa, e eles próprios o colocaram no nicho aberto do mausoléu. Iam de luto, silenciosos, sem lágrimas, como corresponde às normas de tristeza num país habituado à dignidade da dor. Depois de fechadas as portas do túmulo e de terem retirado os parentes, os amigos e os coveiros, fiquei ali parado entre as flores que escaparam às tentadas de Barrabás e acompanharam Rosa ao cemitério. Devo ter parecido um pássaro de inverno com a aba do casaco abanando ao vento, alto e fraco como eu era nesse tempo, antes que se cumprisse a maldição de Férula e começasse a encolher. O céu estava cinzento, ameaçando chuva. Suponho que fazia frio, mas julgo que o não sentia, porque a raiva consumia-me. Não podia despregar os olhos do pequeno retângulo de mármore onde tinham cravado o nome de Rosa, a bela e as datas que limitavam a sua curta passagem por esse mundo em altas letras góticas. Pensava que havia perdido 2 anos a sonhar com Rosa, a trabalhar para Rosa, a escrever a Rosa, a desejar Rosa, e que no fim de tudo nem sequer tinha consolação de ser enterrado ao seu lado. Pensei nos anos que me restavam para viver e cheguei à conclusão de que sem ela não valia a pena, porque nunca iria encontrar em todo o universo outra mulher com o cabelo verde e a sua formosura marinha que me
tivessem dito que ia viver mais de 90 anos, teria metido um balaço na cabeça. Não ouvi os passos do guarda do cemitério que se aproximou por trás de mim, por isso compreendi-me quando me tocou o ombro. Como se atreve a tocar-me? Rugi. Recuou assustado o pobre homem. Algumas gotas de chuva molhavam tristemente as flores dos mortos. Desculpe-me, cavalheiro. São 6 horas e tenho que fechar. Julgo que me disse. Tratou-se explicar-me que o regulamento proibia que pessoas estranhas ao pessoal do cemitério permanecessem no recinto depois do pôr do sol. Mas não o deixei acabar, meti-lhe algumas notas na mão e empurrei-o para que fosse embora e me deixasse em paz. Vi-o afastar-se olhando por cima do ombro. Deve ter pensado que eu era um louco, um desses dementes necrófilos que por vezes roubam os cemitérios. Foi uma longa noite, talvez a mais longa noite da minha vida. Passei sentado junto do túmulo de Rosa, falando com ela, acompanhando-a na primeira parte de sua viagem ao mais além, quando é mais difícil desprender-nos da terra e se necessita do amor dos que ficam vivos, para ir pelo menos com o consolo de ter semeado alguma coisa no coração dos outros. Recordava seu rosto perfeito e maldizia minha sorte. Fiz notar a Rosa os anos que passei metido num buraco na mina, sonhando com ela. Não lhe disse que não tinha visto outras mulheres em todo esse tempo, afora miseráveis prostitutas envelhecidas e gastas, que serviam todo o acampamento com mais boa vontade do que mérito. Mas disse-lhe que tinha vivido entre homens toscos e sem lei, comendo grão de bico e bebendo água limosa, longe da civilização, pensando nela noite e dia, levando na alma a sua imagem como um estandarte que me dava forças para continuar picando a montanha. Mesmo que desaparecesse o veio, doente do estômago a maior parte do ano, gelado de frio à noite e alucinado pelo calor durante o dia, tudo isso com o único fim de me casar com ela. Mas eis que ela se vai embora e se morre a traição, antes que eu pudesse cumprir os meus sonhos, deixando-me uma incurável desolação. Disse-lhe que me tinha enganado, atirei-lhe a cara que nunca tínhamos estado completamente sós, que só pudera beijar-lhe uma vez. Tinha entretecido o amor com recordações e desejos compensadores, mas impossíveis de satisfazer, com cartas atrasadas e desbotadas que não podiam refletir os meus sentimentos, nem a dor da sua ausência, porque não tenho facilidade para o gênero epistolar e muito menos para escrever sobre as minhas emoções. Disse-lhe que esses anos na mina tinham sido uma perda irremediável, que se eu tivesse sabido que ela ia durar tão pouco neste mundo, eu teria roubado o dinheiro necessário para casar com ela e construir um palácio ornamentado com tesouros do fundo do mar, corais, pérolas, nácar, onde a teria mantido sequestrada e onde só eu tivesse acesso. Tê-la ia amado ininterruptamente por um tempo quase infinito, porque estava certo de que se ela tivesse estado comigo, não teria bebido o veneno destinado a seu pai e teria durado 1000 anos. Falei-lhe das carícias que tinha reservado para ela, dos presentes que iria surpreendê-la,
da forma como teria tornado a namorada feliz. Disse-lhe, em resumo, todas as loucuras que jamais lhe teria dito, se me pudesse ouvir, e que jamais tornei a dizer a nenhuma outra mulher. Nessa noite acreditei ter perdido para sempre a capacidade de me apaixonar, que nunca mais poderia rir ou perseguir uma ilusão, mas nunca mais é muito tempo. Tirei prova disso durante esta vida. Vi a raiva crescer dentro de mim como um tumor maligno, manchando as melhores horas da minha existência, incapacitando-me para a ternura ou para a clemência, mas acima da confusão, da ira, o sentimento mais forte de que me lembro ter tido nessa noite foi o desejo frustrado, porque jamais poderia cumprir a ânsia de afagar Rosa com as mãos, de penetrar nos seus segredos, de soltar o verde manancial do seu cabelo e afundar-me nas suas águas mais profundas. Evoquei com desespero a última imagem que tinha dela, recortada entre as pregas de cetim do seu ataúde virginal, com a flor de laranjeira de noiva coroando-lhe a cabeça e um rosário entre os dedos. Não sabia que assim mesmo, com a flor de laranjeira e o rosário, tornaria a vê-la por um instante fugaz, muitos anos mais tarde. Com as primeiras luzes do amanhecer, o guarda voltou. Deve ter sentido pena daquele louco semicongelado que havia passado a noite entre os lívidos fantasmas do cemitério. Estendeu-me o cantil. Chá quente, beba um pouco, senhor, ofereceu-me. Mas eu o repeli com um empurrão e me afastei, dizendo: maldições, com grandes passadas raivosas por entre as fileiras de tumbas e cipestres. Na noite em que o Dr. Cuevas e o seu ajudante estriparam o cadáver de Rosa na cozinha para descobrir a causa de sua morte, Clara estava na cama, com os olhos abertos, tremendo no escuro. Tinha terrível dúvida de que a irmã havia morrido, porque ela o tinha dito. Acreditava que assim como a força da sua mente podia mover o saleiro, também podia ser a causa das mortes, dos tremores de terra e de outras desgraças maiores. A mãe lhe tinha explicado inutilmente que ela podia provocar os acontecimentos, apenas os podia ver com alguma antecipação. Sentia-se desolada e culpada e pensou que se pudesse estar com Rosa, sentir-se-ia melhor. Levantou-se descalça, em camisa, e entrou no quarto de dormir que compartilhara com a irmã mais velha. Mas não a encontrou na cama onde a tinha visto pela última vez. Saiu para procurar pela casa, tudo estava escuro e silencioso. A mãe dormia drogada pelo Dr. Cuevas, e os irmãos e os criados se haviam retirado mais cedo para os seus quartos. Percorreu os salões, deslizando, agarrando as paredes, assustada e gelada. Os móveis pesados, as grossas cortinas trapeadas, os quadros nas paredes, o papel tapes com suas flores pintadas sobre tela escura, os candeeiros apagados, oscilando nos tetos, e os matagais de veto sobre colunas de louça pareceram-lhe ameaçadores. Notou que no salão brilhava um pouco de luz por uma frincha debaixo da porta. Esteve vai e não vai para entrar, mas receou encontrar o pai e que ele a mandasse de volta para a cama. Dirigiu-se então para a cozinha, pensando que no peito da ama encontraria aconchego. Cruzou o pátio principal entre as camélias e as laranjeiras anãs, atravessou os salões do segundo corpo da casa e os sombrios corredores abertos onde as luzes tênues dos candeeiros a gás ficavam acesas toda a noite, a oscilar durante os tremores de terra, e a
espantar os morcegos e outros bichos noturnos. Chegou ao terceiro pátio, onde estavam as dependências de serviço e as cozinhas. Ali a casa perdia o aspecto senhorial, começava a desordem dos canis dos galinheiros e os quartos dos serviçais. Mas para a frente estava a cavalariça, onde abrigavam velhos cavalos que Nívia ainda usava, apesar de Severo del Valle ter sido um dos primeiros a comprar um automóvel. A porta e os postigos da cozinha e o reposteiro estavam fechados. O instinto advertiu Clara de que algo de anormal se estava passando lá dentro. Tratou de espreitar, mas seu nariz não chegava ao peitoril da janela e teve que arrastar um caixote e encostá-lo à parede. Trepou e pôde olhar por um buraco entre o pórtico de madeira e o peitoril da janela, que a umidade e o tempo tinham deformado. E foi então que viu o interior. O Dr. Cuevas, homenzarrão, bonachão e delicado, de farta barba e ventre opulento, que a ajudara a nascer e que a tratara em todas as doenças da infância e ataques de asma, tinha se transformado num vampiro gordo e escuro, como os das ilustrações de Tio Marcos. Estava inclinado sobre a mesa onde a ama preparava a comida. Ao seu lado estava um jovem desconhecido, pálido como a lua, com a camisa manchada de sangue e os olhos perdidos de amor. Viu as pernas branquinhas de sua irmã e os pés nus. Clara começou a tremer. Neste momento, o Dr. Cuevas afastou-se e ela pôde ver o horrendo espetáculo de rosa, estendida de costas, sobre o mármore, aberta de alto a baixo por um golpe profundo, com os intestinos postos ao lado. Dentro da saladeira, Rosa tinha a cabeça virada na direção da janela por onde ela estava espiando, e o seu cabelo verde compridíssimo caía como um feto da mesa até os azulejos do chão, manchando de vermelho. Tinha os olhos fechados, mas a menina, por efeito das sombras da distância e da imaginação, julgou ver-lhe uma expressão suplicante e humilhada. Clara, imóvel sobre o caixote, não pôde deixar de olhar até o fim e ficou espreitando pela frincha durante muito tempo, esfriando sem dar por isso, até que os dois homens terminaram de esvaziar Rosa, de injetar-lhe líquidos nas veias e banhá-la por dentro e por fora com vinagre aromático e essência de alfazema. Ficou ali até que a encheram de emplastros, de embalsamador, e a cozeram com uma agulha de cocheiro. Ficou ali até que o Dr. Cuevas se lavou na pia e enxugou as lágrimas, enquanto o outro limpava o sangue e as vísceras. Ficou ali até que o médico saiu vestindo o casaco negro com um gesto de tristeza mortal. Ficou ali até que o jovem desconhecido beijou Rosa nos lábios, no pescoço, nos seios, entre as pernas, e lavou com uma esponja. Lhe vestiu a camisa bordada e lhe ajeitou o cabelo, arquejando. Ficou ali até que o ajudante a carregou nos braços com a mesma ternura comovente com que a teria erguido para transpor pela primeira vez a porta de sua casa, se tivesse sido sua noiva, e não conseguiu mover-se até aparecerem as primeiras luzes. Então deslizou até a sua cama, sentindo por dentro todo o silêncio do mundo. O silêncio encheu-a por inteiro e não tornou a falar até 9 anos depois, quando fez sair a voz para anunciar que ia se casar. Já faziam muitos anos que eu não lia esse livro, e a minha vontade é ler o livro inteiro aqui agora, mas o vídeo ficaria muito longo
longo e cansativo. E eu sei que tá tarde, que você precisa dormir e descansar, que amanhã é um novo dia. Eu espero que você esteja gostando dessa história. Desejo